Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Mais um bloco, mais direito penal. Sou o professor Fernando Tadeu Marques e nós vamos aqui trilhando esse caminho na busca da sua aprovação juntos aqui no meu curso. Pessoal, nós vamos continuar falando de parte geral e trabalhando nesse bloco um pouquinho sobre o aspecto das normas penais e trabalhando também as questões relacionadas à aplicação da lei penal no tempo. Um dos pontos também favoritos aí na prova, né? Tá sempre ali entre o top 10, lá você vai analisar, você vai encontrar esse tema lá. Bora lá! Então, em primeiro lugar, anota aí o nosso canal de comunicação, feito, né? Feito aí a sua aula, você conseguiu finalizar ali o seu bloco e ficou alguma dúvida, o que você vai fazer? Vai entrar lá no meu Instagram, dá lá um seguir, vai no direct, manda sua dúvida para mim, tá? Escreve, manda para mim que eu vou respondê-la em áudio, tá? Para te ajudar. Bom, a gente vai falar, como eu disse, nesse bloco de norma penal, aplicação da lei penal no tempo, princípios dirimentes dos conflitos aparentes de norma. Pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é muita atenção. Com o que, professor? Nós temos aqui a área do vídeo, né? A área saber, onde você vai ver o vídeo de maior duração, mas não se esqueça de visitar a área praticar, visitar a área revisar, praticar onde você vai desenvolver questões relacionadas ao tema da aula. Na área revisar, você vai encontrar outros elementos pedagógicos. Eu sempre deixo lá um PDF, um mapa mental, adoro fazer mapas mentais para ajudar no estudo aí, ou vídeos de curta duração, ou um podcast, um áudio para você ouvir, complementando a nossa aula, agregando mais informações, aprofundando naqueles pontos que a prova adora ou que são mais prováveis que caem, tá bom? Vamos lá. Pessoal, avante, né? Vamos para frente aí. Falando de norma penal, a gente tem que lembrar, né? O direito penal, deixa anotado aí, o direito penal pode ser conceituado como um conjunto de normas jurídicas que estabelecem infrações penais e fixam sanções penais e regulam então as relações daí derivadas. Eu vou deixar duas representações aqui para vocês que vão ajudá-los, tá? Não se esqueça, quando a gente fala o termo infração penal, tá? Infração penal pode significar a prática de um crime ou a prática de uma contravenção penal, tá? Toda infração penal praticada, não é, e a pessoa condenada, ele poderá receber uma sanção penal. Não se esqueça que sanção penal, quando for imputável à pessoa, ela recebe pena. Quando ela for inimputável ou semi-imputável, ela pode receber a medida de segurança. Pontos que nós vamos ainda aprofundar, não é, em outros encontros, tá? Bom, quanto a leis penais, tem um ponto que a prova adora, tá? Fica aqui essa representação. Em primeiro lugar, a gente tem que diferir. Lei penal, ela pode ser incriminadora e não incriminadora. A lei penal, quando é incriminadora, ela cria crime e traz uma pena. Exemplo, artigo 121 do CP. Quando que a norma, professor, vai ser não incriminadora? Não incriminadora, ela pode se dividir em complementares, explicativas ou permissivas. Complementares, elas complementam. Então a gente pode utilizar aqui, para exemplo, o artigo 59 do CP, que complementa o artigo 68, quando fala do processo de dosimetria da pena, tá? Explicativa, tá? Explicativa, a gente pode colocar o 327, que vai explicar quem é funcionário público para efeitos penais. Permissiva, a gente pode colocar aqui o artigo 23 do CP. Quando você tem, então, uma norma dizendo que é crime determinado comportamento, mas vem lá uma norma não incriminadora, porque não cria crime, e permite que um determinado comportamento deixe de ser proibido, ou seja, passa a ser permitido. Por isso, norma penal não incriminadora permissiva. É a hipótese lá do 23, pessoal, onde ele elenca estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então aqui a gente está falando de leis penais. Dentro de norma penal, de lei penal incriminadora, tem um outro ponto que também a prova é campeã. Sempre você vai encontrar. Quando a gente fala de norma penal em branco, tá? Ou o chamado tipo penal aberto. Tipo penal aberto que a gente chegou a falar um pouquinho dele quando falamos de princípio da taxatividade no encontro passado, tá? Então vamos lá. Professor, a partir daí, então, a gente tem que lembrar o que é a norma penal em branco. Você com certeza deve lembrar, tá? Norma penal em branco, pessoal, norma penal em branco, ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Heterogênea ou homogênea. O que quer dizer isso? Toda norma penal em branco é uma norma penal que, para que tenha efetividade, para que possa ser aplicada, ela precisa de um complemento. Esse complemento advém de fonte legislativa, outra norma. Então pode ser uma lei complementando uma lei, ou pode ser um ato normativo infralegal, que está abaixo da lei, complementando também ela. Então, quando for uma lei complementando outra lei, mesmo patamar, a gente chama de homogênea, homo de igual. Quando for diferente, heterogênea, de diferente. Então a fonte legislativa é diferente. Aonde você vai colocar um exemplo de homogênea? Qual o exemplo que a gente pode destacar de homogênea? Tá? Mesma fonte legislativa. Artigo 236 do Código Penal, sendo complementado pelo 1521 do Código Civil, tá? Anota aí, 1521 do Código Civil. Então, primeiro lugar, você já deixa isso aí anotado, tá? Então, homogênea, coloca lá Código Penal, o 236, que é complementado pelo 1521 do Código Civil. Heterogênea, você pode colocar o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sendo complementado pela portaria, se minha memória não me falhar, portaria 344 de 98. Se minha memória não me falhar. Portaria 344 de 1998. Essa portaria 344, então, é quem vai dizer lá sobre as drogas, né? Quais são as drogas? Porque o 33 vai dizer, olha, é tráfico. Mas o que é droga? Quem diz o que é droga é uma portaria. Então é ela que complementa. Sem essa portaria, esse artigo não tem efetividade. Da mesma forma que o 236 precisa do complemento para saber quais são os impedimentos ao casamento. Ocultar impedimento ao casamento de alguém, não é? Alguém que você vai casar é crime. Mas quem que diz quais são os impedimentos? Está lá no Código. Está lá no Código Civil, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o tipo penal aberto e fechado nós tratamos quando falamos, né, daquela relação, quando nós falamos daquela relação entre o princípio da taxatividade. Lembrando, tipo penal aberto é aquele que admite uma interpretação analógica. Tipo penal aberto é aquele que admite uma interpretação analógica. O que isso quer dizer? Então, se você pegar o 121, parágrafo 2º, inciso 3, ele vai falar dos meios que podem qualificar o homicídio. Entre os meios tem lá veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Toda vez que você vê essa expressão, ou outro meio insidioso ou cruel, ele deixou aberto para uma interpretação analógica feita a partir então da doutrina, da jurisprudência e não de outro documento legal, como acontece na lei penal em branco. Cuidado com essa diferença, tá bom? Bora lá, vamos avançar aqui mais um passo para frente, vamos juntos comigo. Aqui eu deixei para vocês um dos pontos altos, né? A gente falou um pouquinho desse princípio, dessa relação principiológica quando falamos na aula de princípios, mas agora a gente vai aprofundar esse estudo, tá? Como assim, professor? Vem cá comigo. Olha lá, ó, previsto no artigo, então, 5º inciso 39 da nossa Constituição Federal, está o princípio da legalidade, tá? E vem dizendo lá que não há crime sem lei anterior que o defina e não haverá pena sem a prévia cominação legal. Quando a gente fala da possibilidade de aplicação de uma norma penal, a gente tem que lembrar da eficácia da aplicação da lei penal no tempo. Tá?
Então vamos juntos comigo. O que diz o artigo 2º que é a chave aqui importante para a gente? Duas coisas importantes. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Esse é um ponto, tá? O outro ponto, no parágrafo único, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A primeira parte, pessoal, fala da questão vinculada, você vai lembrar desse nome, abolitio criminis, abolição do crime. Toda vez que uma norma for aprovada, entra em vigor e ela faz com que determinado crime deixe de existir, ou seja, ocorre a chamada revogação, o que aconteceu com o adultério no Brasil, por exemplo. Cessam-se com a abolitio criminis todos os efeitos de caráter penal. Então, os efeitos indenizatórios cíveis, por exemplo, administrativos em se tratando de funcionário público, tá? Não será atingido. Cuidado, só atinge os efeitos penais da sentença condenatória. Então, se há uma lei que diz isso aqui não é mais crime, todos os efeitos gerados pela sentença condenatória deixam de existir. A gente ainda vai falar um pouquinho disso. O nome desse instituto é abolitio criminis, tá? Na segunda parte, no parágrafo único, em se tratando de aplicação da lei penal no tempo, né, e a lei no tempo, ele fala uma questão muito importante aqui cobrada pra gente. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer. De qualquer modo favorecer. O agente aplica-se aos fatos anteriores, foram praticados antes, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que seria o fato aí, a gente buscar, né, por meio de uma revisão criminal, o benefício ali para o réu, para aquele que foi condenado. Pessoal, nesse caso, a lei penal só retroage se ela for benéfica. Daqui vão surgir vários nomes, várias questões para a gente, e a gente vai desenrolar isso aqui com alguns exemplos juntos agora. Vamos lá. Olha aí a próxima telinha. Que importante, né? Possibilidade de conflito, né, aparente de leis. A gente está falando do artigo 2º, que é muito importante. Então vamos lá. Abolitio criminis é uma das expressões que a gente já falou aí. Novatio legis incriminadora, novatio legis impejus, novatio legis in melius. Então vamos lá. Professor, todas essas expressões, né, são muito importantes. Presta atenção nessas expressões aqui em cima, hein? Abolitio criminis, a gente já falou, ocorre a abolição do crime. Está ali na primeira parte, não é? Caput do artigo 2º do Código Penal. Cessam-se todos os efeitos quando você tem uma norma que leva aquele crime embora. Se você olhar novatio legis incriminadora, uma nova lei que cria crime. Se há uma criação de crime, conforme a gente já estudou nas questões principiológicas e agora no artigo 2º, ela só vale essa norma dali para frente. Quem praticou aquele ato que agora está sendo considerado como crime, não pode ser punido. Não pode ser punido, ser atingido por um fato pretérito passado. Criou-se a norma, não era crime, só vale daqui para frente. Quem praticar o comportamento daqui para frente vai ser, então, considerado aí como praticante de crime. Bom, na sequência a gente tem lá a novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Professor, legal, novatio legis in melius. Nova lei que melhora. Guarda isso aqui. Novatio legis in melius. Nova lei que melhora. Se a nova lei melhora, esse fato pode ser atingido. Então a nova lei veio e trouxe uma diminuição de pena. Então pode atingir esse fato passado? Sim, nova lei que melhora a situação do réu. Do outro lado, a gente tem a novatio legis
Impégios, então Inmélios. Inmélios melhora, Impégios piora. Novácio legis impégios, ela não pode voltar. Se há um aumento da pena, se há um acréscimo, não é, de pena, por exemplo, já existia, mas foi modificado para aumentar a pena, só pode atingir esse aumento fatos praticados dali para frente. Cuidado com isso aqui. Lembre-se sempre do artigo 2º, tá? Do artigo 2º é muito importante. Bom, além disso, a gente não pode esquecer, deixei aqui embaixo para vocês, né? Soluções possíveis, né? Princípio da irretroatividade da lei mais severa ou princípio da retroatividade da lei mais benigna. Se a lei é mais severa e chegou agora, ela não retroage. Por exemplo, novácio legis incriminadora, novácio legis impégios. Novácio legis inmélios é uma lei que melhora? É, professor, é uma lei que melhora. Se é uma lei que melhora, uma lei benigna, então ela volta, ela pode retroagir. A gente usa então o princípio da retroatividade da lei mais benigna ou a lei que melhora. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Avançando aqui um pouquinho comigo, vamos lá. A gente ainda tem... Eu vou fazer aqui uma esquematização. Vamos deixar essa linha, já deixei essa linha aí própria para esse momento. Aqui a gente vai então lembrar. Vamos imaginar que alguém tenha praticado um crime idos de 2016. Então, data do fato. Data do fato. Em 2017, temos uma alteração legislativa. Alteração legislativa. Em 2018, o juiz vai aplicar a sentença. Vamos levar em consideração que na data do fato, a punição por esse crime era de 1 a 4 anos. A alteração legislativa leva para 2 a 8. Pessoal, em 2018, quando o juiz for sentenciar, qual lei, não é, ele vai utilizar? Qual lei ele vai utilizar para poder aplicar, não é, essa pena? Da data do fato ou da alteração legislativa? Então aqui a gente tem que ter em mente, tá? Aqui a gente tem que ter em mente, guarda, tá? Deixa eu até mudar a cor aqui. Espera aí, agora. Se a lei, não é, ela anterior é melhor, essa não pode voltar. Então essa que está aqui vai para frente. A gente pode dizer, ela vai acompanhar até o final, até o trânsito em julgado. Porque ela é a melhor. A gente pode dizer que ela tem efeitos ultra-ativos. Agora vamos supor que fosse o inverso. 2 a 8 e a alteração legislativa diminui. Mantém como crime, mas diminui. Ela melhorou. Se ela melhorou a situação, pessoal, ela pode retroagir, então. Tá? Como se tivesse sempre existido lá na data do fato. Então a gente pode dizer então que ela tem efeitos retroativos, enquanto a outra que melhora tem a outra que a melhor estando para trás, ela tem efeitos ultraativos, tá? Ultraativo é o efeito e o efeito retroativo, tá? Então guarda aí essa expressão, importante também. Bom, súmulas que são importantes e estão ligadas a essa questão temporal. Bastante atenção, porque quando cobradas dizem lá na questão, né? Segundo o entendimento dos tribunais superiores, aí ele vai falar do básico, mas colocando a súmula que muitas vezes tem um entendimento contraditório. Presta atenção nessa súmula, meu amigo. Olha a súmula 616, essa está ligada pra gente à questão de competência, tá? 616 do STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções aplicar a lei mais benigna. Então é o juiz da execução é quem vai, então, nesse caso, ter aí o poder de aplicar aquela lei. Súmula 711 do STF também. A lei penal mais grave aplica-se aos crimes continuados e ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação
da continuidade ou da permanência. Veja que importante isso daqui. Veja que importante, pessoal. Vem uma nova lei. Então, o cidadão praticou um crime. Chega uma nova legislação, se ela piora, volta? Regra não. Regra não. A nova lei, professor, piorou a situação. Ela pode voltar? Regra não. Agora, toma cuidado quando se falar de crime continuado, artigo 71 do Código Penal, quando um crime, não é praticado quase que dando a mão para o outro, um em sequência do outro, iguais, todas aquelas características do crime continuado. Se for crime continuado, e aí ele está praticando aquela sequência de crimes, no meio disso chega uma alteração legislativa, aplica-se aos demais passados também, aplica-se a todos. Crime permanente, aquele em que a conduta se protrai no tempo. Lembra do 159, extorsão mediante sequestro? Então a pessoa está lá no cárcere. Quando é que ele se consuma o crime de extorsão mediante sequestro? Quando a pessoa é sequestrada, arrebatada. Mas enquanto ela estiver no cárcere, o crime está se consumando, ele está se perpetuando, se protraindo no tempo. Presta atenção nisso aqui. Então ele está lá no cárcere. Um mês de cárcere, a lei muda. A pena era de 8 a 15, passa agora para 12 a 30. Eu vou aplicar a legislação, professor, se o crime já estava vindo, se consumando, da mesma forma, continuado e permanente, a nova lei que vem, mesmo que seja prejudicando, aplica-se, porque ele ainda está se consumando a cada dia. Não se esqueça dessa súmula importantíssima e cobrada inúmeras vezes, hein? Cuidado! E a súmula 501, que traz aqui um ponto polêmico também, do STJ, é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições, do que está dentro dela, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368. Agora, esse ponto aqui é importantíssimo, sendo vedada a combinação de leis. Sendo vedada a combinação de leis. O que isso significa, pessoal? Se tem uma legislação da qual você praticou o crime, olha, pratiquei o crime durante essa lei, e aí vem uma nova lei. Parte dela pode ser que alguns institutos, como aconteceu com a 6368, que é a antiga lei de drogas, algumas coisas eram mais benéficas do que a nova, e vice-versa. Então o STJ afirmou o pensamento seguinte: não pode o juiz pegar o que é melhor de uma e o que é melhor da outra, porque senão ele está produzindo uma terceira norma. E o entendimento do STF era diferente, falava que podia. O STF nesse momento se alinhou. Então combinação de leis não pode. Ou eu escolho uma ou eu escolho a outra. Se eu pratiquei na égide da lei anterior, durante a lei anterior, o juiz na aplicação ele vai ter que escolher. Ou eu vou aplicar outra ou essa. A que for melhor na íntegra, na melhor possibilidade possível. Tá bom? Vamos lá, vamos avançando. Lei penal no tempo. Olha quanto detalhe, olha quanta coisa a gente vem falando aí, pessoal, nesse tempo, hein? Bora lá. Pessoal, vamos avançar aqui comigo, E a gente vai falar um pouquinho. Existe exceção a abolitio criminis? A gente falou da abolitio criminis aí, não falou? O que significa mesmo, pessoal, abolitio criminis? Meu amigo, minha amiga, você aí de casa, o que significa? Abolição do crime. Deixa de existir o crime, professor. Vem uma nova lei e diz: esse crime não existe mais, cessando-se então todos os efeitos daquela sentença condenatória, eventualmente, se já ocorreu, inclusive. Nesse caso, tem exceção? Uma possibilidade onde a lei é revogada, mas mesmo assim continua surtindo os seus efeitos? Sim ou não? Pensa comigo aí, pensa aí. Tem ou não, pessoal? Tem, pessoal. Olha aí a campainha. Tem. Atenção, Do que a gente está falando? Leis temporárias e leis excepcionais. Elas são exceções à abolitio criminis. Também conhecida como leis autorrevogáveis, que se autorrevogam. A lei excepcional, olha o artigo 3º, ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, se é temporária ou cessadas as circunstâncias, se é excepcional, que a determinaram, que a fizeram existir, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Pessoal, lei temporária, aquela que tem um tempo certo de existir. Lei temporária, aquela que você sabe o dia em que ela entra em vigor e o que ela
termina. Essa é a lei temporária. Então eu crio uma lei que vai vigorar do dia tal ao dia tal. E quem pratica crimes nesse período, mesmo depois dela se auto-revogar, porque ela acaba, quem praticou naquele período, ela não existe mais a lei, continua respondendo, porque era uma lei temporária. Ou uma lei excepcional, que vai vigorar durante o estado de guerra, por exemplo. Todo mundo que praticou crime durante o estado de guerra, crimes que com a vinda da paz deixam de existir, eles continuam respondendo. Por isso que é exceção, então. Por isso que é uma exceção, então, a abolício criminis. Não se esqueça, tem exceção a abolício criminis? Artigo 3º, leis excepcionais, leis temporárias. Ok? Vamos lá, mais detalhinhos aí. Vamos juntos comigo, pessoal. Aqui a gente tem uma questão importante, tá? Onde a gente vai fechar aí o nosso ponto, tá? Lembrando que a gente fecha o ponto aqui no vídeo, com esse tema que eu vou tratar aqui agora, lembrando vocês, mas a gente tem a área a revisar, de onde a gente continua ainda com PDF, mapa mental, ou vídeo de curta duração, ou ainda um áudio, tá? Um podcast lá que vai ajudar a gente nessa labuta, na busca aí da sua aprovação, que vai vir, já está chegando. Vamos lá. Pessoal, importantíssima questão. Em que momento considera-se, então, praticado o delito, né? A gente está falando de tempo do crime. Existem 3 teorias quando fala de tempo do crime. 3 teorias são aplicáveis ao que a gente chama, né, para a resolução dessas questões ligadas ao tempo do crime. 3 teorias. Primeira, teoria da atividade. Segundo ela, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, aplicando-se ao fato a lei em vigor naquela oportunidade. Então, para essa, o momento da ação ou da omissão. Teoria da atividade. Para a teoria do resultado, segundo a qual considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado, aplicando-se ao fato a lei em vigor naquela oportunidade. Então não me importa quando foi praticada, então, a ação ou omissão. Me importa quando ocorreu o resultado. E por fim, nós temos a teoria mista ou da ubiquidade, segundo a qual o tempo do crime é indiferente. Tanto o momento da ação ou o do resultado, da ação ou omissão do resultado, aplicando-se qualquer uma das leis em vigor nessas oportunidades. Então ele fala qualquer uma das duas, tá? Momento da ação ou da omissão ou momento onde o resultado aconteceu. Teoria mista ou da ubiquidade. Professor, como que eu vou saber resolver essa questão de tempo do crime? Qual teoria o Código Penal adotou? Anota, pessoal, anota aí. Qual teoria foi adotada pelo nosso Código Penal? Qual teoria, pessoal? Lembra da expressão, o método mnemônico? L-U-T-A. Luta. Tá? A gente está falando aqui de tempo. Ok? Então, para solucionar, olha que legal isso aqui. A gente tem que lembrar do tempo. Porque nós vamos, em um outro encontro, falar do lugar do crime. Não é? Do lugar do crime. Aqui a gente está falando do tempo. Aí, fica simples, pessoal. É só você olhar no artigo 4º e vai ver a resposta conforme o Luta. Teoria adotada foi a teoria da atividade. Olha o que fala o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Olha ele desprezando o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Pode ser que o resultado aconteça no mesmo momento da ação ou da omissão? Pode. Mas se ele acontecer em momento diferente, o que eu vou levar em consideração para fixar o tempo? Fixar quando foi praticado o crime? O momento em que foi praticada a ação ou a omissão. Ok? Isso aqui é importante. Aí você lembra do Luta. E lembra dessa parte aqui. Tempo, atividade. Tempo, atividade. A gente vai falar que, oportunamente, quanto ao lugar, foi adotada a teoria da ubiquidade, mas isso é tema para um outro encontro. Pessoal, não se esqueçam, na área, tá? Depois que você estiver logado, na área revisar, vai lá
que eu deixo um outro conteúdo onde a gente continua aprofundando vários aspectos desse tema. Eu quero agradecer a sua audiência, obrigado por estar participando do nosso curso. Tenho certeza que aqui no meu curso, eu tenho certeza que você vai conquistar essa OAB, vai conquistar a sua aprovação. Continue firme, estudando com força, não perca 1 milímetro, né, de energia, pessoal. Vai para cima que eu tenho certeza que vai dar certo. Deus te abençoe fortemente e vamos juntos até a tua aprovação. E Ele vai abençoar. Valeu, pessoal!